Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos abrir nossa Bíblia, meus amados, no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, amém? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Poder citar. Meus amados, Deus fez o mundo tudo perfeito. Quando nós vamos para o final do capítulo 1, diz o texto que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não era apenas bom, mas diz o texto, muito bom. Tudo que Deus fez, uma perfeita harmonia. Os animais, as plantas, o homem. E quando nós vamos ver o relato da criação, Deus, tudo quanto fez, Deus fez com o poder da sua palavra. Mas quando foi na criação do homem, Deus tomou o pó da terra e formou o homem. Deus caprichou no homem. É bem verdade, é bem claro que o texto diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se você for observar, em nenhum outro lugar, não há nenhum outro ser feito imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Mostra no texto bíblico algum versículo dizendo que os anjos é feito imagem e semelhança de Deus. Não. O homem é imagem e semelhança de Deus. Então Deus formou o homem do pó da terra. E após formar o homem, o que é que Deus faz? Deus coloca ele no jardim para o lavrar e o guardar. Para cultivar, lavrar. Ou seja, o trabalho de um agricultor. Nós entendemos muitas vezes errado, que muitas vezes nós já dissemos, já ouvimos alguém dizer que Deus alimentava o homem, mas não, o homem trabalhava para se alimentar, porém não cansava. O homem trabalhava, mas não se enfadava. Pois o homem era gerente de Deus aqui na terra. O homem, Adão, era o braço direito de Deus. Você vê um empresário muito rico, quase não se vê na empresa, mas tem um gerente. E a palavra do gerente vale pela palavra do empresário, vale pela palavra do patrão. Ou seja, Deus deu autonomia ao homem para nomear os animais. A partir do versículo 18, você vai ver o homem nomeando os animais. Não tem com todos os detalhes aqui, é claro, você não vai ver, porque aí não ia ter livro de conversa, né? Mas a gente se fosse mostrar aqui, Adão nomeando todos os animais que havia
Mas no versículo 20, está dizendo que Adão pôs o nome a todo animal que havia sobre a terra. Mas, sendo o homem o gerente de Deus na terra, Deus deu uma ordem a ele, uma única ordem. Você comerá de tudo livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Aí o que acontece? Eva come a maçã e dá para Adão. Né? Foi assim, irmão? Foi não. A Bíblia não diz o que é. A Bíblia não diz se era uma maçã, uma manga, uma jaba, não diz. Mas que Eva comeu tudo, isso é verdade. Então não posso afirmar que era uma maçã. Onde a Bíblia se cala, não cala. Mas se nós observarmos, a ordem foi dada para o homem. Eva comeu, não aconteceu nada. Mas quando ela dá para o homem come, aí vem todo o pecado. Depois nós vamos ver isso no capítulo 3. Deus coloca o homem no jardim para lavrar a terra, trabalhar, fazer o papel de um agricultor. E isso o homem faz com perfeição. Mas também o texto manda, diz que Deus deu a ordem para guardar. Guardar, seja, cuidar, proteger, zelar. E o que é que os irmãos entendem aqui com me proteger? Você está na sua casa, chega um elemento, o que é que você vai? Vai estar para correr. Pega uma coisa, um facão, captivação, bota o elemento para correr. Alguém, você tem seu filho pequeno, alguém vai fazer querer um mal, você vai defender. Você vai proteger seu filho. Então, se o homem tem esse papel, na hora, não estou dizendo que o homem viu, o texto não diz. Mas se o homem tivesse visto a serpente dialogando com a mulher, era para ele pegar um porrete e acertar a serpente. E era um dos trabalhos dele, proteger, cara. Qualquer atitude suspeita era para ele desconfiar. Mas, provavelmente, ele devia estar ausente, realizando alguma outra tarefa. E o que acontece? No capítulo 3, chega a serpente dialogando com a mulher. Sinceramente, irmão, se um animal vier falar comigo, ou eu dou um carreiro, ou desmaio, não sei o que é que eu faço. Pode. Mas a mulher foi dialogar com a serpente. E o que é que a serpente disse? Deus não mandou vocês comer tudo? Não foi? Foi. Mas Deus disse que da árvore que está no meio do jardim não é para comer e nem tocar. Mas Deus não proíbe de tocar. Deus proíbe de comer. Está aqui no versículo 17. Versículo 15 e 17. Deus não proibiu de tocar, não podia tocar à vontade. Deus proibiu de comer. Mas por que a serpente não foi tentar o homem, não foi dialogar com o homem? Porque a ordem tinha dado ao homem. O homem iria desobedecer, o homem não ia obedecer à serpente, o homem não ia dar ouvido à serpente. Aí a serpente fez o quê? O mal foi dado para o homem, então eu vou conversar com a mulher. Aí o que acontece? A mulher come, nada lhe acontece. Aí o homem come.
Não está escrito não, mas eu posso imaginar, não é pecado não imaginar. A mulher come, ele para seu marido, olha, eu comi, não morri não. Tu está vivo, né? Se morreu, deixa eu comer também. Aí ele comeu. Aí, no versículo 7, diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Irmão Marcelo, quer dizer que eles não tinham percebido que estavam nus, eles eram cegos, porque o texto diz que os olhos se abriram. Não, eles sabiam que estavam nus, mas eles não tinham vergonha, eles tinham a inocência. É como uma criança hoje, que não criança correndo no meio da casa pelada, e a criança não se vergonha, porque ela não tem maldade. Então assim era Adão e Eva, não tinham maldade. Mas quando comeram, os olhos se abriram. Ou seja, veio um entendimento. Tem algumas questões que eu vou comentar aqui, que é para a gente entender uma situação. Você vai ver alguns ensinando que o pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto, mas sim se relacionar com o próprio Satanás. Você vai ver alguns ensinando que Eva teve relação com o próprio diabo. Mas o diabo ele é espírito, e espírito não tem sexo, porque ela se relacionou com ele. Tem até uns testemunhos loucos por aí, as pessoas dizendo que tinha relação com o capeta. Mas ele é espírito, e espírito não tem sexo, como é que pode? Aí alguns vão até questionar, mas não tem lógica. Eles só comeram uma fruta. Que Deus carrasco é esse? Só comeram uma fruta. Vamos trazer um exemplo para o nosso dia. Um cara se embriaga, sobe em cima de uma moto, se acidente e morre. Aí vai ver os comentários. Mas o bichinho era tão bonzinho, não merecia. De fato, ele era bonzinho. Mas desobedeceu a lei de trânsito. Ou seja, quando nós desobedecemos a lei dos homens, vem várias consequências. Imagine desobedecer o próprio Deus. Se quando desobedecemos a lei dos homens, nós trazemos sobre nós consequências de graves, imagine desobedecer uma ordem de Deus. Então, o homem desobedece a ordem de Deus em comum. E aí, trazemos em nosso corpo a herança de Adão. E aí, aquela palavra, aquela frase famosa que muitos dizem, mas irmão, eu não tenho nada a ver com Adão, quem pecou por ele, eu não era nem nascido. O que é que eu tenho a ver com Adão? De fato, eu não tenho nada a ver com Adão. Do mesmo jeito, eu gosto de fazer essa comparação. Eu não tenho nada a ver com o presidente da República. Mas se ele arrumar uma guerra com os Estados Unidos, se ferra todo mundo. Porque ele é o nosso representante. Então Adão ele era o representante geral da humanidade. O pecado de Adão trouxe várias consequências. E aí Deus disse para Adão, como eu disse, o homem já trabalhava. Mas Deus disse, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, você vai suar, você vai cansar. Mas se nós observarmos, meus amados, nós somos só Adão. Não querendo assumir o nosso erro, não querendo assumir a culpa. Está no capítulo 3, quando Deus chega, como de costume, para dialogar com o ser humano, com o homem e a mulher. Onde tu estás? Aí ele diz, eu me escondi porque me escondi.
Mas quem disse que está nu? Aí no versículo 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Se você observar, ele coloca a culpa na mulher e também coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. A mulher que me deste por companheira. Foi ela, a mulher que me deste, ou o Senhor que me desse a mulher. Se você observar, teve qualquer discussão, discussão de trabalho, discussão entre marido e mulher, entre irmãos, ninguém quer assumir a culpa. Foi ele que começou, foi ela que começou. Não peço perdão, não, que quem errou foi ele, foi ela. E tem que pedir perdão a ela, foi ele. Né? Mas eu não tenho dúvida que se Adão agisse diferente, se Adão dissesse: Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim, a situação teria sido diferente. Mas duas coisas Adão fez: tentou se esconder, tentou colocar tudo para outra. E a mulher, o que a mulher fez? Também mudou a boca de outro. Diz no versículo 13: disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Como Deus não conversou com a serpente, né? Se Deus tivesse dialogado com a serpente ia dizer: mas foi o Senhor que me criou. Ou seja, um sempre jogando a culpa no outro. E nós somos desse mesmo jeito. E aí nós vamos ver Deus dando a sentença. No versículo 13, no versículo 14 e 15, Deus dá a sentença à serpente. Tem até alguns acreditam que antes a serpente tinha pernas, outros acreditam que a serpente voava, tinha asas, devido às expressões ali que Deus utiliza, mas eu não posso afirmar com clareza. Então disse o Senhor Deus à serpente, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais de toda a besta, mais de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A gente sabe que a serpente rasteja. Desde quando nós somos crianças, desde a primeira cobra que nós vimos, é sempre rastejando. O que Deus disse aqui no versículo 14: sobre o teu ventre andarás. E alguns acreditam que antes desse fato ela tinha perna, de andar, ou voava, alguns acreditam que tinha asas. Mas o texto não especifica, posso dizer. Mas um dos castigos que Deus deu à serpente é: sobre o teu ventre andarás. E no versículo 15, presta atenção: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Agora preste atenção. Depois eu vou voltar para esse texto. Logo após Deus dar a sentença à serpente, ele dá a sentença à mulher. Então você, mulher, que vem na cozinha, para a sala, para lavar roupa, lavar banheiro, não para em casa o dia todo, lembre-se de Eva. No versículo 16 disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor para gerar filho, lembre-se de Eva. Com dor terás filhos.
para o homem. Veja o que Deus disse. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Aí é que Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. Quem nunca pegou no puxado, quando vai pegar na primeira vez, ó. Quem trabalhou a sua vida inteira na agricultura, e hoje tem a oportunidade de chegar aos 70, aos 80 anos, ai, muitas costas. Com dor comerás. Mas veja só o que Deus disse mais. Espinhos e cardos também te produzirão, e comerás a erva do campo. Espinhos e cardos. Ou seja, a terra não produzia lema, vida. Se nós formos observar, isso foi logo após a queda. Espinhos e cardos também te produzirá. O homem só tinha o trabalho de plantar. A terra já estava pronta. Agora o homem tem que limpar mato, tem que tocar fogo, tem que arar. É desse jeito. E aí o que Deus diz aqui mais, no versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Foi a ordem que Deus disse ao homem: no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aconteceu o quê? O homem comeu, o homem desobedeceu. E Deus agora está dizendo ao homem: vieste do pó, e para o pó tornarás. Deus expulsa o homem do jardim. Expulsa o homem e a mulher do jardim. Para evitar do homem comer da árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida, viveria eternamente. Mas não era os planos de Deus o homem viver? Era. Mas era o homem viver em harmonia com Deus, em comunhão com Deus. Era o homem viver sem pecado. Aí Deus precisou expulsar o homem do jardim. E aí nós vamos lembrar do que Paulo disse em Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O homem pecou, tem que morrer. O homem desobedeceu a ordem de Deus. O homem infringiu a lei de Deus. Pena de morte. Observe isso na lei de Moisés. Que o homem fosse pego em pecado, o homem fosse pego em adultério, o homem fosse pego trabalhando no sábado, ou fazendo qualquer outra coisa, se o filho fosse desobediente do pai, tinha que ser apedrejado, tinha que morrer, porque desobedeceu a lei de Deus. Pecou.
se nós observarmos, meus amados, não tem solução para o homem. Assim que o homem e a mulher descobriram que estavam nus, veja o que aconteceu. Eles se cobriram com folhas, está no capítulo 7, versículo 7, na verdade. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o que é que fizeram? Puseram folhas de figueira e fizeram para si ajustá-los. Ou seja, tentaram resolver o problema, tentaram reverter a situação, mas nada que o homem faça vai resolver o problema do pecado. Todo esforço do homem é vão. Por mais que o homem queira resolver o problema, ele piora cada vez mais. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, que quando quer fazer o bem, o mal já tem feito. E o que é que nós temos que fazer, irmão Marcelo? Não fazemos nada. Porque as nossas obras são como trapos de imundícia. Foi lido aqui pelo João Bruno que o profeta desobedeceu a Deus e morreu. Ele desobedeceu a Deus. Deus disse para ele não comer e não beber. Mas ele desobedeceu. Ou seja, somos desobedientes por natureza. Somos pecadores. Não somos melhor do que ninguém. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele resolveu esse problema por nós. Quando Ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo aqui que virá um que irá desfazer toda a obra do maligno. O próprio Deus não precisou se utilizar de profeta. Ele mesmo profetizou acerca do Messias. Ele mesmo profetizou que viria o Salvador resgatar a humanidade caída. Quando ele disse que o Cristo, quando ele disse que a semente da mulher ferirá a cabeça, esmagará a cabeça da serpente, ele estava dizendo que irá desfazer as obras do maligno. Quando ele disse, tu lhe ferirás o calcanhar, ele está dizendo, ele irá morrer. Irá morrer no lugar do pecador. E aí nós retornamos para Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Se o versículo terminasse aí, não tinha mais solução. Não tinha mais salvação, não tinha mais nada, estava todo mundo perdido. Mas o texto continua. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, irmão. É um dom gratuito de Deus. Em João capítulo 1, versículo 39, se eu não estiver errado. 39 ou 29. João Batista ali pregando, ao avistar o Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual o significado dessa expressão? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, as pessoas tinham o costume, tinham a prática de sacrificar cordeiro, de sacrificar
animais para ter seus pecados perdoados. Mas deixa-me dizer uma coisa: o Cordeiro não estava ali de livre e espontânea vontade. O Cordeiro não escolheu estar ali. Mas Jesus veio de livre e espontânea vontade para morrer no meu e no seu lugar. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Louvado seja Deus. Eu termino dizendo: o homem caiu, o homem fracassou, mas através da morte de Jesus na cruz, Deus resgatou o homem da queda. Deus levantou o homem caído. O homem que estava condenado à morte eterna. Através da morte de Cristo, o homem foi absolvido. E no capítulo 22 de Apocalipse, o homem poderá desfrutar da árvore da vida. Louvado seja Deus.